Há tanto da parte de Deus para nós, há tantas coisas que Deus nos quer ensinar, há tantas coisas que Deus quer que saibamos, há tanto que Deus quer fazer em nossa vida. É assim ou não é? Há tanto de Deus para ser revelado, irmãos, há tanto de Deus para ser comunicado, há tanto de Deus para ser despertado em nós, há tanto de Deus para ser vivido por nós. Mas muitas vezes nós estamos vivendo dentro de uma limitação tão grande, não proposta por Deus, porque Deus não propõe limitação a você. A limitação, na verdade, é fruto de nossas escolhas. A limitação é fruto do nosso encurtamento em relação a buscar a presença de Deus. As nossas limitações são fruto da falta de conhecimento da palavra e da vontade do Senhor. Às vezes nós não conhecemos nem quem Deus é. Nós sabemos alguns aspectos daquilo que nos é revelado, mas a palavra de Deus diz que tudo que é revelado são para os homens e os seus filhos, e o que é oculto é para Deus. Então tudo aquilo que Deus nos revelou neste livro sagrado, tudo aquilo que Deus nos revelou através da sua palavra, isso é para nós. Isso é para que aprendamos e vivamos por aquilo que tenhamos aprendido. Deus tem se manifestado nas nossas vidas, Deus tem falado aos nossos corações, mas nós muitas vezes temos os nossos ouvidos fechados à voz de Deus. E os nossos olhos também muitas vezes não contemplam o agir de Deus, não discernimos o agir de Deus. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã o Salmo de número 118. Vamos começar lendo aqui os 2 primeiros versículos. Este salmo é um cântico de vitória que Davi compôs, depois que Deus deu vitória e livramento sobre todos os seus adversários, até contra o seu sogro, o rei Saul, que o perseguiu tenazmente, até a sua morte. Ele o perseguiu tenazmente, mas o Senhor deu vitória a Davi, deu livramento a Davi, abençoou a vida de Davi. O Senhor era com Davi, e o Senhor é com você também nessa manhã. Então, essas palavras compôs Davi neste cântico, versículos 1 e 2, diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Glórias ao nome do Senhor. Será que você tem um cântico de vitória para cantar nesta manhã? Será que você também tem algo para dizer acerca da grandeza de Deus nessa manhã? Será que nós temos tido esta percepção que Davi teve? Porque eu vejo que este homem tem um cântico de vitória nos seus lábios, não é porque ele alcançou algo, mas porque ele tem a convicção de alcançou algo da parte de Deus. Porque se ele tivesse apenas a convicção de que alcançou vitória na sua vida, ele poderia estar compondo uma canção, quem sabe, para louvar a si mesmo e dizer: eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou cheio de força, de estratégia, de sabedoria, como muitos imperadores e muitos reis outrora fizeram com que compositores viessem a compor canções acerca dos seus feitos, deles próprios. Mas aqui existe um homem que está glorificando a Deus, porque conhecia a Deus e sabia que as suas vitórias vinham da parte de Deus. Então ele não está aqui para exaltar a si mesmo, mas ele está aqui para exaltar aquele que dá vitória aos que o buscam. Ele está aqui para exaltar a Deus, a quem ele declara o seu amor. Não é isso que lemos aqui? Eu te amo, ó Senhor, força minha. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Queridos, como é interessante que quando nós sabemos quem Deus é, nós vamos nos elevando em fé e vamos, consequentemente, nos elevando em força. Mas nós, quando descobrimos quem Deus é na nossa vida, aí ninguém segura a gente. Porque uma coisa é você saber que Deus é, outra coisa é saber o que Ele faz na sua vida, como Ele age na sua vida, é ter a percepção da ação dEle, daquilo que Ele tem feito em favor daqueles que o buscam, que o invocam, que o amam.
Muitas vezes nós conhecemos a Deus como Jó alega conhecê-lo, de ouvir falar. De ouvir falar. Você tem ouvido falar a grandeza de Deus. Você tem ouvido falar que Deus é Deus de livramento, que Deus é Deus de cura, que Deus é Deus de libertação, que Deus salva a vida, transforma corações, restaura situações, que Deus levanta, que Deus abate, que Deus abre, que Deus fecha. É assim ou não é? Você tem ouvido muitas coisas acerca de Deus, mas o que eu quero te perguntar é se você tem vivido essas coisas. Será que Deus é só para os outros lá de fora, ou Deus tem sido em sua vida? Porque quando você descobre que Deus é na sua vida, você louva o nome dEle. Você adora o nome dEle. Quem nos fez abrir os olhos nessa manhã, foi a nossa força e poder? Ou foi Deus que é soberano, dono da vida, e concedeu-nos de viver mais um dia sobre a face dessa terra? Olha como Deus faz, olha como Deus age, olha a misericórdia de Deus. Mas será que temos tido essa percepção? Será que temos entendido isso? Será que nossa vida tem sido pautada no descobrimento de quem Deus é para nós? E aí a nossa força, ela começa a se expandir de uma forma ilimitada. Por que Davi, ele sobrepujou, ele venceu, ele subjugou todos os seus adversários? É porque ele era mais bonito que os outros? É porque ele era mais forte do que os outros? É porque ele era mais adestrado do que os outros? É porque ele era mais bem armado do que os outros? Não era nada disso, irmão. Era porque Deus era com ele. É porque Deus era na sua vida. E às vezes nós não temos essa percepção, e sabe o que acontece? A gente começa a atribuir as nossas conquistas e vitórias a quem? A nós mesmos. Afinal de contas, nós somos tão bons que Deus, Ele não está fazendo nenhum favor em nos ajudar. Eu acho que Deus nos manter por perto é bom para Ele, não é? Essa é a presunção do coração de alguns. De alguns não quer dizer que seja o seu. Você não é assim. Você sabe de onde vem a sua bênção, você sabe de onde vem a sua vitória. E se há alguma coisa que haja dúvida em relação a isso ainda, e você esteja lá, se achando, eu quero dizer para você, se humilhe na presença de Deus. Porque Ele é tudo em todos nós. Então nós não temos que estar nos exaltando, nem atribuindo qualquer vitória a nós. Mas o cântico, ele vem de forma maravilhosa, porque Davi sabia quem é este Deus. Pergunta quem está do seu lado, você conhece Deus? Pergunte a ele, quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Tem gente que não está acreditando nem na Bíblia, irmãos. Tem gente que não está acreditando na palavra do Senhor. E eu estou falando de lá de fora, que o que temos nós com os incrédulos, se ainda não temos nós, os crentes, a percepção de quem Deus é. Tem gente que a Bíblia fala sobre o inferno, não crê no inferno. Que a Bíblia fala sobre os milagres, não crê em milagre. Que a Bíblia fala sobre certas circunstâncias e não crê. Tem gente que não crê naquilo que a Bíblia fala acerca de si mesmo. Tem gente que não crê acerca do que a Bíblia fala sobre transformações na sua vida, ou na vida de alguém. Eu não sei se fulano pode mudar. Eu não sei se é assim, não sei se essa circunstância pode mudar. Quem te disse que pode? Foi o pastor? Foi o líder da célula, sei lá, o líder da reunião de oração, foi o líder do ministério de louvor? Não, foi Deus. E se Deus disse, eu creio. Eu creio. Então aqui está um homem que um dia, quando jovem, quando um adolescente, um profeta, chega à sua casa, manda chamá-lo lá no campo onde ele apacentava as ovelhas de seu pai. E mesmo esse profeta, que não compreendeu qual a escolha de Deus no início, tem suas imperfeições. Este homem imperfeito, homem de Deus, mas imperfeito como qualquer homem, manda chamar Davi, uma pessoa simples de Belém, de uma família de pessoas simples. Eles não eram pessoas que tinham alguma relevância econômica ou social no reino. Tinha lá o seu punhado de ovelhas, como o próprio Eliabe disse a Davi, deixastes aquele punhado de ovelhas na mão dos pastores lá, e viestes aqui, eu sei a tua presunção. Mas quando Davi entra na sua casa, havia uma botija com óleo para ungí-lo rei sobre Israel. Contra toda
todas as probabilidades, haveria com certeza algumas milhares de pessoas que, humanamente falando, seriam melhores do que Davi para exercer o reinado sobre Israel. Sim ou não? Com certeza. Do ponto de vista humano, haviam pessoas que já eram preparadas, haviam pessoas que eram adestradas para a batalha, que tinham uma capacidade de comando maior, que tinham conhecimento da estrutura governamental. O próprio Jonatas, filho de Saul, ele não era uma pessoa má, mas não foi o escolhido de Deus. Ele não foi o eleito do Senhor. Então, este é um homem que, quando jovem, foi chamado contra as probabilidades. Ele podia dizer, isso é conversa. Não há possibilidade de eu chegar aonde Deus me quer. Mas Davi não pensou assim. Sabe por quê? Porque Davi cria, ele conhecia o Deus que o estava chamando. Ele sabia que este Deus é poderoso para fazer ainda infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Ele tinha essa consciência, que havia também no apóstolo Paulo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aqui está um homem, que uma vez chamado ainda em uma condição, em que muitos de nós relativizaríamos esse chamado, pensaríamos duas vezes, sentaríamos para fazer as contas, se isso seria um bom investimento para a nossa vida ou não, porque já existia uma família empossada na realeza de Israel, e com certeza, para você ascender a esta posição, você teria que se opor a esta família. Isso podia significar a morte dele e da casa de seu pai. E aí? Ele não para fazer as contas, porque ele conhece ao Deus a quem ele serve. Então, uma grande questão, queridos, é que quando não conhecemos a Deus como precisamos conhecê-lo, nunca vamos alcançar o que Deus tem para nós em plenitude. Porque sempre haverão dúvidas e temores em nossos corações. Nós precisamos compreender e discernir não só quem Deus é, mas aquele que Ele é em nós, para a nossa vida, em favor de nós, no propósito em favor de nossas vidas. E é isso que Davi alcançou. E a nossa grande dificuldade é essa, nós enxergamos Deus muitas vezes na mensagem, nós enxergamos Deus na vida dos nossos líderes, nós enxergamos Deus na vida dos nossos irmãos, nós enxergamos Deus naqueles mensageiros do YouTube, nós enxergamos Deus naquelas pessoas do Instagram, que eu nunca vi sorrir daquele jeito, aquele povo parece que toma um remédio para sorrir, que é risado o tempo todo, ou povo feliz, ou povo bonito, ou povo maravilhoso, parece que não tem problema, mas não é nada disso. Então você enxerga Deus facilmente ali, mas você não consegue enxergar Deus na sua vida. Então Deus daquela pessoa deve ser muito generoso, ou Deus para aquela pessoa é muito generoso, Deus para aquela pessoa é abençoador, Deus para aquela pessoa dá muita vitória, Deus para aquela pessoa é muito conquista, Deus para aquela pessoa é só avanço, não tem retrocesso, é só crescer, não tem diminuir, é só abrindo porta, não tem porta fechada, é só vitória, não tem percalço. Vá perguntar a quem quer que seja, se a vida dele é assim. Quando você vê Davi trazer um cântico desse, você pode pensar, a princípio, se você não conhece a história de Davi, que tudo na vida dele foi muito bom, muito fácil. Ele foi ungido e daqui a pouco dormiu, acordou, estava sentado no trono e dando glória a Deus. Mas não foi nada disso. Não foi nada disso. Ele, nesse próprio salmo, ele revela o quanto ele passou por lutas. Versículo de número 4. Ele diz assim: laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, verso 6, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Você acha que alguém que está relatando esse nível de sofrimento, olha o sofrimento emocional que ele teve. Ele não fala aqui nem do seu sofrimento físico, mas esse sofrimento emocional, olha como ele relata isso.
ele se sentiu aprisionado, ele se sentiu cercado, impuseram terror contra ele, sobre sua vida, a alma dele sentiu este pavor, este temor. Isso não é uma fala de triunfalistas, isso é uma fala de quem conhece a realidade, de quem passa por lutas, de quem aprendeu também que o sofrimento faz parte da jornada da vida do crente. Davi era assim. Você não tem como fugir da realidade dura da vida. Aqui ou ali nós estamos passando por lutas, aqui ou ali nós estamos passando por problemas, aqui ou ali nós sofremos pelo problema até daqueles que amamos. Ninguém foge dessa regra. Mas isso também tem um porquê. Como disse Deus ao apóstolo Paulo, para que o meu poder se aperfeiçoe na tua fraqueza. Então o apóstolo Paulo disse, é por isso que quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque me sustento no poder de Deus. E tudo isso, disse Paulo, para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Às vezes para você não se exaltar pelo que tem, pelo que é, pelo que sabe, não é? Aí Deus permite as lutas e você descobre uma coisa, que nada que somos, somos sem Deus, que nada que temos, temos sem Deus, que nada que podemos, podemos sem Deus. Por isso que quando você louva, você não louva a si mesmo, e se louva, você precisa pensar direito no que você está fazendo, porque a palavra de Deus diz, uma vez Deus falou, o salmista diz isso, né? 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a exaltação, a Ele tudo, porque Ele é tudo em todos nós. Se nós não temos, querido, um cântico para adorar a Deus, se nos está faltando forças para louvá-lo, é porque nós não temos conhecido quem Deus é na nossa vida, o que Ele pode fazer por nós, o que Ele quer fazer por nós. Ele quer agir em nosso favor, mas nós estamos restringindo o agir de Deus. Nós estamos muitas vezes impedindo o agir de Deus nas nossas vidas. E aí a gente não constrói o entendimento de quem Ele é para nós. Enquanto nós não entendemos isso, a gente sempre vai viver daquela visão de quem Deus é para os outros. E isso às vezes produz frustração no coração de alguns. Começa a produzir aquele esfriamento, parece que Deus não faz na minha vida, não. Não é que Deus não faça, não é que Deus não quer agir, é que você precisa reconhecer que Ele também é em seu favor. Não limite Deus com a tua falta de fé. Creia e você verá a glória de Deus. Mas quem é Deus para você? Eu acho maravilhoso que Davi descreve quem Deus é para ele aqui. E ele diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu entendo que Deus, em primeiro lugar, Ele era o centro do amor de Davi. Davi não se amava mais do que amava a Deus. Davi não amava mais a outros do que amava a Deus. Davi não colocava a sua família à frente de Deus. Davi não colocava a sua vida, não colocava o seu reino, não colocava as suas posses. Davi não colocava nada à frente de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele próprio não era a sua força. Ele sabia que a sua família, por mais importante, relevante que fosse para ele, não era a sua força. Ele sabia, porque há fraquezas em qualquer pessoa, somos todos assim. Ele sabia que a sua posição de rei não era a sua força, os reis vão, os reis vêm. Davi sabia disso. Quantos foram traídos pela própria casa, como o próprio Davi veio a sofrer isso, quando Absalão intentou contra a sua vida e tomar o seu reino. Ele sabia que não podia confiar nas riquezas, porque as riquezas são falhas, riquezas vêm, riquezas vão.
Riqueza compra muita coisa, mas não o que é essencial para nós. Riqueza não compra a salvação. Riqueza não compra a paz de ninguém. Não é verdade? A riqueza não acrescenta um dia na tua vida. Quando Deus quer limitar os teus dias, não há dinheiro que te leve um dia a mais do que aquilo que Ele determinou para você. É claro, você pode usar das riquezas muito bem e use, e que Deus multiplique 100 vezes mais na sua vida. Não há problema nenhum quanto a isso. Não há problema nenhum quanto a isso. O problema é quando a gente começa a confiar nessas coisas, irmãos, e coloca Deus em segundo plano. Mas Ele está dizendo aqui: eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu amo Deus, porque Deus está acima de todos. É Ele quem garante a minha vida. É Ele quem garante aos que amo. A minha casa é garantida por Ele, a minha família é garantida por Ele, não é o contrário. Então nós precisamos entender que Deus precisa estar acima de todos na nossa vida. Quer dizer a você, esse marido que está à frente de Deus tem sido muitas vezes um empecilho da ação de Deus na sua vida. Esse filho, essa filha, essa esposa, esse pai, essa mãe que está à frente de Deus, tem sido muitas vezes um empecilho para Deus agir na sua vida. Para Deus agir na sua vida. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar passando por prova. Uma esposa de um pastor, ela testemunhou uma vez que ela vinha num carro, ela tinha um amor assim por uma filha que eles tinham, que era algo do outro mundo. Então, eu acho que ela pensou por algum momento que ela era Deus na vida da filha, né? Porque o cuidado demasiado, a atenção demasiada e aquilo é a tentativa de salvaguardar a criança de qualquer problema. E o que acontece? Eles vinham no carro, houve um acidente e eles não tiveram absolutamente nada, nem ela nem o esposo, mas a menina entrou em coma. A menina entrou em coma e os médicos disseram: ora, aparentemente não há nada que esteja justificando esse coma. Não houve uma pancada mais relevante, não houve um problema mais sério. Vamos aguardar os próximos dias para ver como que se desenrola esse quadro clínico aí, né? E ela ficou lá. E ele não tinha mais nada o que fazer, ela na UTI, e eles tiveram que ir para casa. E ela conta que ela orando, o esposo orando, a igreja orando. E um dia ela estava, alguns dias depois desse acidente, ela estava em casa, e ela estava lavando a louça, e ela estava orando a Deus, pedindo a Deus pela recuperação da menina. E Deus falou com ela ali junto àquela pia, que Ele não podia operar na vida da filha, enquanto ela não a entregasse nas mãos dEle. E ela assustou, disse: Deus, eu tenho orado, pedido ao Senhor que cure. E Ele disse a ela: essa menina, você jamais a confiou a mim. Não, Deus, eu a consagrei a Ti. Você não confia o cuidado desta criança a mim. Você a cerca. Você acha que você pode ser Deus na vida dela. E Deus falou com ela: e agora? O que você pode fazer? Olha para o teu irmão aí e pergunte a ele: o que você pode fazer quando não há nada mais a fazer? Quem é você? Quem é você? Agora escute. Ela compreendeu o recado. Ela conta no seu testemunho de que ela se arrependeu. Ela confessou o seu pecado ali diante de Deus. E ela entregou, ela disse: gente, eu entreguei pela primeira vez, realmente, a vida da minha filha nas mãos do Senhor.
Não passaram 15 minutos, o hospital liga dizendo que a menina tinha saído do coma. A menina saiu do coma. A menina voltou para casa sem nenhuma sequela, até porque não se identificou a causa do coma. Não houve uma pancada, alguma coisa que justificasse isso, porque foi um acidente, eles capotaram um carro, mas estavam todos de cinto, não houve nada mais sério. Você compreende isso? Quando nós não temos a percepção de que é Deus na nossa vida, nós nunca vamos ter experiências com Deus assim. Não vamos entender quem Deus é em nós, querido. Agora, quando a gente entende, sabe o que a gente acontece? A gente entrega. A gente confia. Se você não entrega, se você não confia, é porque você ainda não conhece o Deus da sua vida. Você ainda não sabe do que Ele é capaz. Você ainda não sabe que quando tudo estiver limitado na sua vida e você não tiver condição de avançar mais, Deus ainda nem começou a trabalhar. Porque Ele é Deus. O Senhor, verso 2, é a minha rocha. A minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O Senhor é a minha rocha. Davi sabia sobre quem podia edificar. Eu disse aqui, por mais que você ame a sua casa, sua família, por mais que aquilo que Deus tem confiado a você seja importante e relevante para você, seu trabalho, sua empresa, o que você desenvolveu, amém, glória a Deus, aleluias. Eu quero dizer uma coisa, você não pode edificar a sua vida sobre estas coisas. Essas coisas são areia. E a areia vai com o vento. Quem edifica sobre a areia corre o risco de desabar toda a sua construção. Jesus Cristo ensina isso, não é? Quando Ele conta aquela parábola do prudente e do imprudente. O prudente que edifica sobre a rocha a sua casa e o imprudente que edifica sobre a areia a sua casa. O que aconteceu com o imprudente? Vieram os ventos, as chuvas, o mar bateu, os rios se levantaram, né, contra ela, bateu com força as águas ali, e a casa veio a ruir. Mas o prudente edificou sobre a rocha. Ele compreendeu que só quem edifica sobre a estrutura da palavra de Deus, seguindo o mandamento do Senhor e obediência a Deus, é alguém que pode estar firme. E esta firmeza não se dá por isenção de problemas, porque para este prudente, também a chuva desceu, os ventos foram fortes contra a sua casa, as águas transbordaram e deram contra ela, mas ela resistiu. Davi sabia que ele não podia evitar certos problemas e lutas na vida, mas ele sabia que os problemas e lutas não eram suficientes para derrubá-lo, porque ele estava firmado sobre um Deus vivo e verdadeiro, que nos levará à vitória em todas as nossas lutas e adversidades. Ele disse no Salmo 23, ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Glórias ao nome do Senhor. Isso é tremendo, queridos. Davi sabia o que estava buscando, Davi sabia aonde estava estruturando a sua vida. Ele diz, ele é a minha fortaleza. Eu estou abrigado em meio às muralhas de proteção de Deus na minha vida. Tem gente que está temendo o latido de um cachorro que está aí para morrer, porque hoje existe um espírito de temor, um espírito de medo liberado sobre o mundo. Os demônios que atuam nesta área estão atuando como nunca. O coração das pessoas estão se derretendo, é medo de tudo. Eu não estou falando do medo das coisas que a gente precisa ser precavido, não. Aqui não há uma incitação, de maneira nenhuma, às tolices, a fazer as coisas imprudentes, nada disso. Mas nós não podemos ter medo de futuro, não podemos ter medo das sombras. Pessoas que estão apavoradas com as sombras. Há uma sombra da morte, há isso, há aquilo.
Não é assim, querido, que um crente deve viver. Não é assim. Porque quando Deus guarda a cidade, até o sentinela pode dormir. Quando Deus protege, os homens cooperam. Mas quem garante a vitória é Deus. Davi se sentia protegido. É por isso que ele podia dormir, mesmo sendo perseguido pelo exército de Israel. Quem era ele diante do exército de Israel? Mas ele dormia porque ele sabia que Deus era em volta dele uma forte muralha. Quem ia transpor essa muralha? Então nós precisamos aprender a confiar naquilo que Deus faz em nossa vida. E ele diz: Deus é o meu libertador, é quem me liberta, é quem corta as cadeias, é quem destrói as amarras, é quem me faz seguir em frente. Não há nada que me prenda, não há nada que me detenha, não há nada que me impeça. Por quê? Porque o meu libertador está ao meu lado, aquele que me livra de todo o mal, aquele que me dá a vitória. Não adianta os inimigos quererem me prender ou me amarrarem, porque o Senhor vai cortar todo laço no meu caminho. Todo laço, destruir todo e qualquer grilhão, toda e qualquer atuação maligna. Você compreende isso da parte de Deus? Olha só, querido, como isso é importante para que nós tenhamos a noção do que Deus, pode fazer em nossas vidas. Nós precisamos ter o conhecimento. Isso é o recado de Deus para nós nessa manhã. Ele é o meu libertador. Quem que me livrou das garras do diabo? Quem que me livrou do aprisionamento do pecado? Quem foi? Foi a minha força? Foi a minha atitude? Não. Foi a sua graça, Jesus, o meu libertador. Nós estávamos aprisionados nas garras do maligno, mas hoje nós somos livres. Livres, porque a graça nos alcançou. Livres. O diabo não manda na sua vida, ele não pode fazer de você uma marionete, porque Deus é contigo. O meu rochedo em quem me refugio. Davi via em Deus um refúgio. Rochedo aqui não é no sentido da base do alicerce, mas sabe onde é que esse pessoal muitas vezes fugia e se escondia? Nas rochas que estavam ali sobre os montes. Por quê? Porque quando nós estamos escondidos em lugares como esses, ou abrigados em lugares como esse, é um refúgio, não é verdade? Abrigados em lugares como esse, nós temos grandes vantagens. Eles se guardavam ali, porque eles sabiam que dali eles tinham uma visão que os seus inimigos não tinham deles. Enquanto eles se ocultavam pelas rochas, os seus inimigos vinham nos campos abertos contra eles. Então a visão de quem é refugiado nessas rochas é sempre privilegiada. Quem está em Deus sempre discerne as coisas melhor. Quem se refugia em Deus sempre vê as coisas de forma mais precisa. Sempre está com o foco certo. Sempre discerne, vê e compreende as coisas de uma forma correta. Também porque é mais fácil, quando você está numa posição de cima para baixo, você lidar com seus inimigos. É mais difícil de baixo para cima. E quando se refugiavam nesses lugares, essas rochas mais elevadas, eles sempre tinham o privilégio de combater de cima para baixo. Tudo coopera, é a força da gravidade, é o que desce, é a posição, que eles estavam ali. E Davi diz: olha, ele é esse refúgio, esse rochedo de refúgio, para onde eu corro, onde eu me refugio. O meu escudo, uau, Deus é o meu escudo. Esta proteção pessoal, que se eleva sobre as partes vitais, porque o inimigo está lançando seus dardos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, lá no capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus, ele diz que nós devemos embraçar o escudo da fé, com a qual podemos anular os dardos inflamados
do maligno. Anular, rechaçar os dardos inflamados do maligno. Eu quero dizer que Satanás está atentando contra a sua vida, contra a sua sorte. Ele sempre vai lançar os seus dardos, e estes dardos são inflamados. Mas existe um escudo, aleluias. Este escudo é a presença de Deus na sua vida. É Ele quem te protege. Ele é o Deus do teu livramento, da tua vitória. É Ele quem impede que o diabo te alcance. O apóstolo Pedro diz que o diabo está ao derredor, buscando a quem? Tragar. Mas diz Davi no seu Salmo de número 34, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurados que nele confiam. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha, irmãos. O meu escudo está aqui nesta manhã. Dane-se o diabo. Glórias a Deus. É necessário que nós creiamos para tomar posse disso, para embraçar o escudo da fé. Então você não precisa correr com medo do diabo. Você não precisa correr com medo das circunstâncias da vida. Nada pode te atingir se Deus é na tua vida. Você está na posição, Deus será contigo e a vitória virá para você. Ah, mas há adversidades, há levantes do diabo, sim, é verdade. Existem muitos levantes de Satanás contra a sua vida. Mas tem uma coisa, meu irmão, você está protegido, porque Deus te deu armas para vencê-lo. Você crê nisso? Você acredita nisso? Tem um escudo aí na sua mão ou não tem? Eita, crente, dá um glória a Deus nessa manhã, irmão, porque o Senhor tem provido a sua vida. Vixe, deixa eu correr aqui para acabar. A força da minha salvação, a força da minha salvação é Deus, irmãos. Quem é que nos salva? A minha salvação vem do Senhor. Eu tenho plena convicção disso, para não confiar em mim mesmo, nem confiar em homens, nem confiar em doutrinas e ensinamentos de homens. Em que eu confio? Eu confio nessa palavra. Nela eu aposto a minha vida. Então, a minha salvação vem daqui, da fonte. E quando Davi fala isso, ele não se refere apenas à salvação, quanto a todos os investimentos, as investidas de seus inimigos. Mas ele sabia também que quem redimia a alma dele deste Seol estava em seu entorno. O que nós lemos aqui? Não tem tempo para falar de tudo, né? Laços de mortes me cercaram. Torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Mas o que é que ele fez? Ele diz, versículo 6, na minha angústia invoquei o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, Deus, Ele é a salvação para os nossos temores, a nossa alma se liberta com a presença de Deus. Não são só as angústias físicas, mas são as angústias emocionais. São as angústias emocionais que torturam a tantos, vencidos pelas angústias emocionais dentro da casa de Deus. E isso é horrível. Vencido pelas dores emocionais dentro da casa de Deus. Mas Deus te salva de todas estas coisas quando você compreende a grandeza do poder dele que opera em teu favor. Quando nós compreendemos o que o apóstolo compreendeu, que se Deus não propôs o seu próprio Filho em favor de nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quantas bênçãos Deus tem para nós, quantas vitórias nós podemos estar colhendo se compreendermos isso, que o favor de Deus já foi liberado. O apóstolo Paulo, a Éfeso, capítulo 1, verso 3, toda sorte de bênçãos espirituais já nos foram dadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. De que é que eu preciso? Tomar posse.
me apropriar daquilo que Deus tem para mim. E por último, Deus é meu alto refúgio. É um alto refúgio, irmãos. Quando nós olhamos para Deus, nós olhamos para o que é elevado, nós olhamos para cima. É a força que vem de cima. O apóstolo Paulo, ele fala à igreja e diz: busquem as coisas que são do alto. Porque ele sabia, da sua própria experiência, que tudo aquilo que vem de lá nos fortalece. Tudo que vem de Deus nos fortalece. Tudo. Mesmo lutas nos fortalece. Não vem para nos destruir. Vem para nos levar a níveis maiores de fé, para engrossar esse couro seu aí, ó, através das lutas que a vida traz. Mas você é um vencedor, é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pergunta quem está do seu lado: quem Deus é para você? Glória a Deus. Eu te amo, Senhor, fortaleza minha. Aleluias, disse Davi: eu te amo, ó Senhor. Vamos ficar em pé. Fortaleza minha, bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Só Jesus, irmão. Só precisamos de Jesus para vencer qualquer batalha. Se Ele está conosco, somos mais que vencedores. Você pode glorificar Ele. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa manhã.